A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu a igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei para ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, a cada escolha que nós fazemos implica uma consequência na nossa vida. De fato, a nossa vida é cheia de escolhas e renúncias. Se escolhemos vir à missa, renunciamos ir ao teatro, renunciamos ir a tantos lugares, mas escolhemos vir à missa. E tem uma consequência: seremos abastecidos da palavra, da Eucaristia, vivendo em comunidade para levar ao mundo a grande graça. Então, aquilo que nós escolhemos traz consequências para a nossa vida. Por isso que nós temos que perguntar o que nós estamos escolhendo para a nossa vida, principalmente para a nossa vida de fé. A primeira leitura, tirada do livro dos Juízes, só para nós entendermos o livro dos Juízes. O livro dos Juízes age dessa maneira: o povo que está caminhando para a terra cai no pecado, Deus envia castigo, o povo clama a Deus para que tenha misericórdia, Deus envia juízes para que possa colocar o povo no caminho novamente. Então é essa dinâmica: Deus peca, vem o castigo, o povo peca, vem o castigo, o povo clama, Deus envia juízes para guiar o povo novamente. O contexto desta primeira leitura traz Gideão, que foi um juiz, venceu batalhas,
colocou o povo no caminho novamente, mas morreu. E Gedeão caminhou 40 anos com o povo, junto com o povo, não como rei, mas como juiz. Não como rei. E o povo começa a clamar um rei. E é nesse contexto que a primeira leitura vai nos apresentar as escolhas. E aí o filho de Gedeão assume esta responsabilidade e quer se proclamar rei, um dos. Porque um filho mata os outros 2 irmãos, menos esse Joatão, que foge. E aí ele fala toda essa realidade das árvores que queriam proclamar um rei. E aí pergunta para a figueira, pergunta para outras árvores, e elas negam, e pergunta para a oliveira, até que pergunta para o espinheiro, e o espinheiro responde: sim, eu posso ser rei, mas aqueles que forem contrário a mim, vão ter que estar na minha sombra. Então olha as escolhas, vem muito com a nossa realidade social de hoje. As escolhas que nós fazemos implicam em consequências, e olha que pode implicar em consequências que nos levam cada vez mais ao sofrimento. E aí nós vamos entender a dinâmica do Evangelho de Jesus Cristo hoje. Jesus Cristo ele vai falar uma parábola para os discípulos, que o patrão sai os horários para chamar trabalhadores para a vinha, para a messe. Sai de manhã, sai ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde. E aí que nós vamos começar a entender a dinâmica de Deus. Se nós escolhemos Deus, Ele se dá por inteiro para nós. Ele se dá por inteiro. Esta é a consequência. Quando nós temos a atitude de escolher a Deus para ser o guia da minha vida, da minha caminhada, da minha família. Então, quando nós colocamos Deus à frente de todas as coisas, nossa vida vai sendo guiada por este Deus. Então, por isso que eu pergunto, o que nós estamos colocando à frente? O que nós estamos escolhendo para a nossa vida? Se nós estamos escolhendo o mundo, as consequências virão, os sofrimentos virão. Se nós estamos escolhendo Deus, as consequências virão. Mas a grande alegria nossa é que virá a vida eterna, a grande herança, a partir da ressurreição de Jesus. Então deve ficar no nosso coração esta pergunta para meditarmos: o que estou escolhendo para minha vida? Quem estou colocando à frente da minha vida e consequentemente à frente da vida da sociedade do qual eu vivo? Quem estamos colocando para guiar a nossa caminhada? É Deus? Louvado seja. Se não for, que possamos ter essa atitude de cristãos e voltar o nosso coração justamente para aquilo que realmente importa, que é o próprio Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.